geladeira, eu vou estar consecutivamente, consecutivamente passando aí essa firmeza aí para o meu bolo. Isso não quer dizer que o meu bolo vai ressecar. Muita gente fala assim, professor, bolo com manteiga ou margarina dentro da geladeira resseca? Não, ele não resseca. Ele vai ficar duro por conta que é uma reação natural da manteiga e da margarina se solidificar a baixa temperatura. Mas quando eu tiro esse bolo da geladeira e eu retorno para a temperatura ambiente, o que é que acontece? Ele começa a voltar à textura normal dele, que é a textura fofa, que é que é a textura fofa, que é a textura por vezes mais úmida, tá? É muito importante lembrar sobre essa questão da umidade, que quem dá a umidade no nosso bolo não é água, não é líquidos, tá? Quem traz a umidade para o nosso bolo é o açúcar, tá? Então, o açúcar que traz a umidade para o nosso bolo. Então, se eu tenho uma receita X, qualquer tipo de receita, e eu reduzo a quantidade de açúcar, eu tenho que saber que eu estou também reduzindo a quantidade de umidade do meu bolo, tá? Caso eu tenha já conversado com vocês sobre essas questões de bolo, faça um sinalzinho de joinha sobre o que é que representa cada ingrediente dentro do bolo. Já conversei com vocês sobre isso? Não, Laís disse que não, né? Ok. Então, isso já é mais um assunto para a gente discutir na frente sobre essas questões sobre essas questões do bolo, tá? O que cada ingrediente representa. Então, voltando ao assunto, então a gordura, a manteiga, ela tem essa característica de se solidificar em baixas temperaturas. E isso reflete no nosso bolo. Ao passo de que em altas temperaturas, né, acima aí de 20 graus, 30 graus, 25 graus, ela volta aí à sua textura normal. E isso vai ocorrer tranquilamente no bolo quando ele sai da geladeira. Para a gente fazer o bolo, a gente tem diversos tipos de gorduras. Tem bolos que são feitos com margarina, outros são feitos com manteiga, outros são feitos com óleo e outros são feitos com gordura vegetal, né? A gordura vegetal, ela não é tão utilizada aqui no Nordeste para fazer bolo, tá? Mas ela ainda é sim um insumo que a gente utiliza para fazer os bolos. O processo dela, inclusive, é bem interessante para fazer bolo com a gordura vegetal. Mas esse não é o caso que a gente vai falar aqui, tá? Então, é muito importante a gente identificar. Se eu tenho uma torta, nós estamos entrando em aula de tortas. Se eu tenho uma torta para fazer, essa torta, ela vai ficar na geladeira. Eu devo usar massa amanteigada? Devo ou não devo? Bora, gente. Balancem a cabeça, façam aí algum sinal. Perguntar a Evamisa. Evamisa, liga o áudio. Quero falar contigo. Oi. Se eu for fazer um bolo que vai ficar na geladeira, eu devo usar manteiga, margarina? Professor, acho que sim. Acho que sim. Tu entrou em que momento dessa aula, criatura? Às vezes eu coloco na geladeira. Tá? Mas, Evamisa, era exatamente isso que a gente estava falando, tá? Os bolos que compõem gordura, né? A gente evita levar à geladeira para que ele não venha se solidificar e ficar duro dentro da geladeira. Isso não significa que o bolo vai ficar ressecado, mas sim que a gordura na geladeira, ela tende a, né, cristalizar. Assim, isso acontece muito fácil com a manteiga ou a margarina. Professor, mas eu rego bastante o meu bolo. Eu molho, né, bastante o meu bolo para ele ficar sempre molhadinho.
Isso, né, é uma técnica para a gente levar os bolos de manteiga ou margarina para a geladeira sem que eles fiquem duros, tá certo? Sem que eles fiquem duros. Evamisa, pode desligar o áudio de novo. Obrigado. Tá? Então, sem que eles fiquem duros, tá certo? Hoje em dia, aqui em Fortaleza, quando a gente faz um bolo de vitrine, uma torta tipo de chantininho, por exemplo, torta não, um bolo de chantininho, a gente usa a massa amanteigada porque ela é mais estruturada, ou seja, ela é mais pesada do que uma massa pão de ló, tá? Mas só por essa questão mesmo. E também pela questão do sabor. A massa pão de ló, hoje em dia, ela se restringiu às padarias onde são produzidas as tortas de baixo custo, né? Então, assim, você vê grandes padarias, mesmo assim, ainda hoje, conseguem trabalhar com esses tipos de massa e entregar bolos com sabores, com bons resultados. Eu não estou dizendo aqui padarias, tem uma padaria na minha esquina que faz bolo de pão de ló que é horrível. Eu não estou usando esses tipos de padaria como exemplo, mas eu estou usando essas grandes padarias que a gente tem aqui em Fortaleza, que fazem um excelente trabalho de pão de ló, né, com massas pão de ló e com excelentes sabores, né? A gente tem a Costa Mendes, a gente tem aí a Balu, a gente tem aí assim diversas mesmo, né? Que consegue aí fazer incríveis bolos com um pão de ló. Mas quais são os segredos aí para transformar um pão de ló em um bolo realmente saboroso, né? O primeiro segredo disso tudo é não usar brigadeiro como recheio, né? O brigadeiro como recheio, ele se restringe, né? Ele fica aí apenas para, como é que eu posso dizer? Apenas para os bolos amanteigados. Quando você come um pão de ló bem feito e, e um bolo amanteigado bem feito, né, tipo decorado, seja de pasta americana ou de chantininho, você vê muita diferença. Principalmente a gente que já trabalha com isso, ou para quem vai trabalhar, vai começar a notar a diferença. Que os bolos pão de ló, os recheios eles são mais cremosos, eles são mais aerados, né? E eles sempre estão em temperaturas geladas. E os bolos de massa amanteigada, né, que sejam de chantininho ou que seja de pasta americana, eles têm uma textura mais densa, uma massa mais pesada, né? Eles também compõem um recheio mais pesado, que são brigadeiros, né? Então você vê aí bastante aí brigadeiro, camadas bem generosas de brigadeiro. Então a gente tem dois tipos aí de tortas confeitadas. Uma com massa amanteigada, que eu utilizo brigadeiro, e a outra de pão de ló, que eu utilizo cremes, que eu utilizo chantilly, que eu utilizo outros preparos para dar uma textura mais cremosa à minha torta, tá? Por que utilizar cada produto, cada tipo de creme, cada tipo de brigadeiro para cada tipo de massa? A massa amanteigada, ela consegue suportar o peso de um brigadeiro, né? Vocês sabem que brigadeiro, se você pesar, ele é bem pesado. Eles conseguem suportar esse peso. A massa pão de ló, ela não consegue suportar esse peso, tá? O bolo, digamos que abriria um buraco no meio, assim, de tanto peso de recheio se a gente colocasse bastante brigadeiro. E também o brigadeiro, ele é bem pesado. E na hora do corte, o bolo se esmagaria todo. Quando eu passasse a minha faca, o brigadeiro puxa o bolo muito para baixo. E aí, com o pão de ló, que é uma massa mais frágil, ele realmente não daria certo, tá? Então, essa a grande diferença. Para fazer recheios de brigadeiro, ou recheios de pão de ló, existem diversas técnicas. Mas a mais comum e a mais simples que é utilizada até hoje, né, é fazer brigadeiro normal, no ponto de colher, né, esperar o brigadeiro esfriar
e misturar com um pouco de chantilly batido, né? E aí eu tenho aí um brigadeiro mais aerado. Cuidado, né? Essa forma de misturar faz com que o confeiteiro misture tanto que o brigadeiro perde o sabor, perde o gosto daquele gosto de brigadeiro. Então, tenham cautela aí para vocês terem um recheio aí bem gostoso, um recheio bem saboroso. Cecília, você tá bem, minha filha? Dá para sentar? Para não ter nenhuma dúvida, viu? Então, gente, então o brigadeiro ele tem essa característica de ser mais pesado, tá certo? E aí, para fazer recheios de pão de ló utilizando brigadeiro, a gente para fazer pão de ló utilizando brigadeiro, a gente coloca um pouco de chantilly no preparo. O chantilly ele já fica batido, tá certo? Bate o chantilly e mistura no brigadeiro. Outra característica muito importante do pão de ló é o seu baixo custo. Uma massa amanteigada, ela é bem cara, tá? Quando comparado ao pão de ló. Vou dar mais ou menos um exemplo para você. Enquanto que uma massa pão de ló, o quilo dela chega a ser a 2 a 3 reais, mais ou menos, o quilo do pão de ló, isso é o custo, tá? O quilo da massa amanteigada, às vezes, chega até 8, 9 reais. Então, por isso que é uma massa muito utilizada nas padarias, o pão de ló, tá? Aqui em Fortaleza, a gente não explora tanto o pão de ló. Mas uma coisa que eu venho notando, na verdade, que eu sempre notei, é que geralmente quem tem padarias e que fazem muito sucesso, né, em questões de venda, é geralmente quem usa pão de ló. Por quê? Porque eles conseguem produzir um produto muito bom, né, com preço acessível, entre aspas, que todo mundo consiga comprar e consiga se destacar por cumprir todos os requisitos, que é uma torta molhadinha, né, que é uma torta que é bem recheada, tá certo? Às vezes o que me preocupa, né, em relação aos alunos, essa questão da parte de bolos, é de focarem apenas em bolos decorados. Por exemplo, desculpem, chantininho ou pasta americana, que são bolos sazonais, ou seja, eles só são pedidos em grandes eventos, por exemplo, um aniversário, uma grande comemoração. E essas tortas mais baratas, né, que são feitas de pão de ló, que às vezes são mais lucrativas, os alunos não se interessam tanto de fazer esse tipo de torta, né? E mesmo assim permanecem com a ideia de querer abrir um negócio. Mas hoje em dia um confeiteiro só consegue abrir um negócio quando ele abre aí os olhos aí para essa questão da lucratividade em termos de pão de ló, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho voltar para falar da massa amanteigada, tá? E eu só quero resumir essa questão do pão de ló. O pão de ló ele é utilizado para fazer tortas leves e geladas. Por quê? Porque no pão de ló ele não vai gordura, tá certo? Existe sim muitos pães de ló que vão gordura, mas é uma quantidade que não representa aí uma perca ou uma rigidez quando refrigerado, ao contrário das massas amanteigadas, que vai tanta gordura que a gente consegue observar uma rigidez aí assim que ela entra na geladeira, tá certo? Outra coisa agora a gente vai falar sobre a massa amanteigada. A massa amanteigada, ela vai ficar na esfera dos bolos caseiros, tá certo? Laís, você já teve aula de bolos caseiros? Então a Eva Mísia também não teve. Cecília, você já teve aula de bolos caseiros? Sim? Sim, né? O Adrian já teve. André, você já teve?
Eu Não, acho que sim. André não teve. A Karine, eu acho que não teve. Não tive. A Kathleen, eu acho que também não teve. Me corrija, tá? A Lia, eu também acho que não teve. Eu só fiz o Tá? módulo de salgados. É, tá? Então, assim, vocês vão entrar em breve, vocês vão entrar no módulo de bolos caseiros, né? Onde a gente vai fazer o uso de bolos Só um tamanho amanteigados nativo. e os bolos com base de liquidificador. Esses bolos, eles são muito bons para bolos caseiros, tá certo? Aquele bolo amanteigado, bolo de chocolate, bolo de cenoura, deixa eu ver aqui mais, bolo de milho. Esses bolos são realmente para bolos caseiros. Mas dentre todas essas massas, a gente tem uma massa coringa, que é a massa amanteigada do bolo caseiro, que ela é feita na batedeira. Essa massa, gente, ela contém gordura, porque é uma massa feita de manteiga, tá? E ela fica restrita apenas aos tipos de bolo caseiro. E são esses bolos que são de furo no meio, tá certo? E existe uma massa que muita gente se confunde, que é a massa do naked cake, tá? Muita gente acha que massa de bolo caseiro, por ser uma massa branca, é a mesma massa do bolo naked cake. E isso não é verdade. Para eu estar construindo um bolo naked cake, eu preciso de uma massa estruturada. O que é uma massa estruturada? É uma massa mais... O nome dela já me diz que ela tem estrutura, que ela é mais pesada, que ela é mais rígida, tá? Então, eu preciso desse tipo de massa para estar construindo naked cake sem acetato. Naked cake com acetato é um jeitinho brasileiro de fazer naked cake, tá? Porque naked cake, de fato, não existe nenhuma blindagem, nenhuma forma de proteger como o acetato. O naked cake, muita gente acha que é uma massa fofa, mas se você provar um naked cake tradicional, sem blindagem, sem acetato em volta, vocês vão ver que ele é uma massa mais pesada, tá certo? Por isso que eu sempre digo para alguns clientes e peço para os alunos avisarem que massa de naked cake não é massa fofa. E se realmente o cliente quer aquele tipo de massa. Eu também não vou entregar para o cliente uma massa solada. Não estou falando disso, gente. Uma massa pesada, pelo amor de Deus. Ela é uma massa apenas que ela é mais densa, tá certo? Então, quando vocês olharem para o naked cake, todo peladinho, sem nenhum bucho, todo perfeito, saiba que ali está sendo usada uma massa correta, que a massa é a massa estruturada, tá? A massa caseira, essa coringa que eu falei, eu consigo, ainda assim, fazer alguns tipos de bolos decorados se eu usar a técnica da prensa, tá? Vocês já viram essa técnica da prensagem com bolo em acetato? Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esperem um minutinho que eu vou abrir agora. Um minuto.
Sentadão, sentadão. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, que eu estou perdido. Tá? Esse bolo que eu vou apresentar para vocês agora, vocês estão vendo aí, né, povo? Estão vendo aí, né, gente? Sim. Pronto. Tá? Observem todos os passos, tá? Aqui, essa primeira parte é a produção do brigadeiro, tá? Observem que eu tenho agora um brigadeiro firme, tá vendo? Que eu tenho um brigadeiro firme, né? Não é um brigadeiro cremoso. Ele é cremoso, mas ele é firme. Mas ele não é um brigadeiro fluido, né? É tanto, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu raspo a colher, ele vem em forma de blocos. Essa massa que eu estou utilizando, gente, é uma massa amanteigada, tá? É uma massa normal, tá? É a massa coringa, essa massa que eu vou passar em sala de aula para vocês. Mas aí eu vou transformar ela em uma massa para construção de bolos confeitados. Essa calda aqui é uma calda que vai dar umidade no meu bolo. Vou deixar meu bolo mais molhado com essa calda. Agora, observe a textura do brigadeiro, tá? É um brigadeiro firme. Observem também que na lateral do bolo eu deixo uma medida aí de mais ou menos um dedo, tá vendo? Isso para o meu recheio não ir para a lateral em excesso. Mas quando eu colocar uma camada sobre a outra e prensar e apertar, esse meu recheio ele vai dar uma espalhadinha para a lateral. Agora a parte do acetato, tá? Observem que o bolo ele tá meio tortinho, né? E agora eu vou botar o acetato em volta do bolo, tá? E eu aperto bastante esse acetato, chega que o bolo sobe. Observe que quando apertar ele vai dar uma subida o bolo.
E agora eu estou apertando o meu bolo. E aquele meu recheio que estava para dentro um pouquinho, agora ele vai para a lateral do bolo, tá certo? Depois de 12 horas na geladeira, meu bolo amanteigado, depois de 12 horas na geladeira, eu vou tirar o acetato e vocês vão ver que ele vai ficar bem retinho. Aí até no final da receita eu coloquei acho que deixa eu ver aqui se dá para ver. Eu coloquei o custo, né, dessa receita. Para eu fazer esse bolo, né, foi R$ 68,80, né? E o preço dele que eu vendi, eu até coloquei aqui, R$ 250, né? Que é um bolo complicado, etc. Tem macarrão, um bocado de coisa. Ele serve mais ou menos 20 fatias. E, deixa eu ver, é um bolo que eu utilizei uma massa amanteigada, né? É um bolo que eu utilizei uma massa amanteigada, reguei e construí um bolo chantininho que ele fica na geladeira. Mas vocês vão ver no curso que o bolo de chantininho ele fica na geladeira, mas depois eu tenho que tirá-lo da geladeira, que é o tempo que vai para a mesa do cliente, que vai ficar exposto e que vai voltando ali a temperatura do bolo para voltar à temperatura normal do chantininho ou da massa amanteigada. E aí ele volta uma massa mais fofinha, mais molhada e etc. Tá? Resumindo um pouco a aula de hoje, eu quero que antes de a gente começar a falar sobre as tortas mesmo, que vai ser na próxima aula, eu quero que vocês saibam que existe essas diferenças de massa. A massa caseira, que é a amanteigada,
né? Que ela pode ser feita de óleo, ela pode ser feita de margarina, ela pode ser feita de gordura hidrogenada. Existe o pão de ló, tá? Essas 4 tipos de massa são as massas que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Na verdade, 3, que é a massa de óleo, massa amanteigada e o pão de ló, que a gente trabalha no Instituto Mix, tá? Mas existe diversos outros tipos de massa. Existe a massa com gordura hidrogenada, existe a massa sem nenhum tipo de gordura, né? Existe a genose, que é um pão de ló com manteiga e etc. Tá? Então, existem muitas massas. Mas eu vou passar para vocês a receita do pão de ló tradicional, tá? E eu não vou postar. Eu vou falar aqui e vocês vão anotar, tá certo? E eu quero dizer uma coisa também. Se os alunos continuarem não fazendo as receitas, eu não vou ficar mais passando receita. Vou ficar esperar as aulas práticas chegarem para ficar passando receita. Porque eu estou passando receita aqui, tirando algumas receitas, né, exclusivas e vocês não estão fazendo, tá? Então, e essas receitas que eu passo para vocês não são as receitas que tem na apostila, são receitas extras, tá? E essa aqui vai ser a última tentativa. Espero que alguém faça. Não precise fazer todo mundo. Só quero que pelo menos uma pessoa faça para ter a experiência, para dizer como é que foi. Minutinho que eu estou procurando. Vamos lá, aos ingredientes. 400 gramas de ovos, ou seja, 8 ovos. Oito ovos. 250 gramas de açúcar. Professor, açúcar refinado é? Ou É, normal? açúcar refinado ou cristal. Felipe, só uma coisa. Eu vou me retirar aqui, mas eu posso anotar só a receita depois. Eu estou escutando. Tá, pode. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, aí você pode ir lá e pegar depois. Ok, eu estou só escutando, tá bom? Obrigada. 250 gramas de açúcar. 225 gramas de farinha. Vinte e 25 gramas de amido de milho. Dez gramas de essência de baunilha. E 100 gramas de manteiga derretida. Manteiga derretida.
Manteiga derretida. Modo de preparo. Bater por 10 minutos os ovos com açúcar. Bater por 10 minutos os ovos e o açúcar. Bater por 10 minutos os ovos e o açúcar. Em seguida, colocar de uma vez só, né, peneirando e mexendo, a farinha de trigo juntamente com o amido. Tá? E a manteiga derretida com a essência de baunilha. A manteiga derretida não é para estar pegando fogo, tá? É para estar derretida, mas em temperatura assim ambiente. Tá certo? Passa a quantidade do trigo que cortou aqui. Oi? Passa a quantidade da farinha do trigo que aqui cortou e eu não peguei, não. 225 gramas de farinha de trigo. Essa receita não vai fermento, porque pão de ló não vai fermento, tá certo? Ok? O pão de ló tradicional não vai fermento. Vamos lá. Por que o amido de milho? Porque no Brasil não existe uma farinha para uso de confeitaria. Em países que valorizam mais a confeitaria, existe uma farinha própria para confeitaria, tá? Uma farinha de trigo de uso para confeitaria. Aqui não tem. Aqui a gente usa a mesma farinha que faz o pão, tá? Então, por isso a gente coloca esse amido na receita do pão de ló para deixar a farinha mais suave, tá certo? Mais suave. Outra dica que eu acho que muita gente luta até hoje é para tirar o cheiro de ovo do pão de ló, né? Então, uma dica para vocês. Os franceses amam o cheiro de ovo. Pão de ló não tem como tirar cheiro de ovo, tá? Então, se vocês fazem pão de ló e desistiram de fazer porque fica com cheiro de ovo, eu tenho uma péssima notícia. Vocês passaram a vida toda acertando o pão de ló, tá? Não se tira o cheiro do ovo de pão de ló. Você consegue reduzir esse cheiro com a essência de baunilha, tá bom? Consegue reduzir com a essência de baunilha. E, obviamente, utilizando ovos frescos, né? Evitar a compra de ovos velhos. Então, tudo isso reduz. Mas, para tirar 100%, sem o uso de essências, não tem como. Tá bom? Isso é um fato já. Não tem como tirar. Agora, quando você coloca uma essência de manteiga ou uma essência de baunilha, aí depois vocês vão ver no processo da construção da torta, colocar uma calda de água com leite condensado, né? Depois colocar o recheio, aí a gente consegue sucumbir esse aroma aí dos ovos. Mas para comer o pão de ló sem essência de baunilha, sem nada, não dá, tá? Os franceses, eles realmente gostam desse cheirinho de ovo que a gente não gosta, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Essa forma rende, essa receita rende 2 formas de 20 centímetros. Tá? O pão de ló, ele também, gente, não cresce. Então, você pode preencher a forma, tá? Quase até a ponta, até o final. Ele não cresce. Então, ele não tem como ele transbordar. Tá bom? E também, outra dica é não untar a lateral. Por quê? Porque ele cresce e ele vai grudando na lateral. E à medida que ele gruda, quando ele esfria, impede que ele afunde ou que ele desça. Tá bom? Eu entendi essa parte da forma aí. Foi. O pão de ló, a gente não unta a lateral da forma. A gente unta só o fundo da forma.
Tá certo? É. Tá bom? Professor, é manteiga mesmo, é? Oi? É manteiga mesmo? Ou Manteiga. pode ser margarina? Pode ser margarina. Pode ser usado qualquer... Felipe, quanto tempo o pão de ló demora para assar? Olha, Cecília, em torno de 25 minutos, mas vai depender de forno para forno. A 180 graus. Pode ser qualquer essência também no pão de ló. Como? Pode ser usado qualquer essência no pão de ló. Pode ser usado qualquer essência. A de manteiga, a de baunilha, de laranja, qualquer E essência. aqui, lá no vídeo do teu bolo, eu vi, tem a parte que eu tenho que eu ainda não aprendi, que é aquela parte que tu alisa ele, aí tu derrama o chocolate ao redor dele. Como é que faz aquele chocolate ali? Aquele chocolate ali é 100 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate derretido. Tá? Mistura e pronto. Mais alguma dúvida? Felipe, aquela parte do brigadeiro que tu estava ensinando, é brigadeiro para recheio, é? Aquele brigadeiro ali, ele é para recheio, exatamente. Tá? Ok, obrigada. Ele é mais firme e cremoso, tá certo? Chocolate que colocar para decoração. Ele é chocolate em barra? Aonde? Esse que o senhor mostrou aí da torta de pão de ló? Eu coloquei. Eu não estou entendendo a pergunta. Pode repetir? Esse chocolate que foi colocado em cima para escorrer, que escorre. Pronto. É 100 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate derretido em barra, tá? Pode ser o fracionado ou tem que ser... Fracionado. Fracionado. Mas pode ser o nobre também, tá certo? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Tá? Nas próximas semanas eu vou estar gravando vídeo de bolo, porque eu tenho algumas encomendas para fazer. E aí eu vou estar gravando e postando para vocês. Tá certo? Tá certo. Tá ok? Pois um beijo e até a próxima aula. Até segunda. E façam a receita do pão de ló, que próxima semana eu vou perguntar. E batam foto para provar que fizeram. Viu? Um beijo. Tá. Tchau, professor. Tchau. Outra coisa. Tchau, professor, bom dia. Quem quiser fazer a metade da receita, pode fazer também, tá? Ah, tá. É só dividir todos os ingredientes pela metade. Só isso. Tá Tá? certo. Tá bom. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau.
Cadu! Cadu! Venha fazer sua agenda, venha.